Olá, hoje nós vamos falar sobre verbo. Verbo é uma palavra variável que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Verbo indicação, por exemplo, quando eu digo eu faço a minha tarefa. Meu irmão ganhou um presente. Meu amigo anda de bicicleta. Eu comprei um novo brinquedo. O verbo indica estado quando eu digo eu estou feliz. Meu amigo parece preocupado. Aquela criança anda agitada. Esse anda pode ser trocado por está agitado. Ele não se refere à ação de andar, caminhar. Ele está indicando estado. O verbo indica fenômeno da natureza quando nós falamos, por exemplo, os verbos chover, nevar, ventar, garoar, etc. O verbo pode ser conjugado, precedido pelos pronomes pessoais do caso reto. Então, nós temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, assim, o verbo vai variar de pessoa, primeira, segunda, terceira do singular, ou primeira, segunda, terceira do plural. Então, ele varia de pessoa e varia em número. Então, vamos conjugar o verbo falar no tempo presente do modo indicativo. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Quanto à terminação, os verbos podem ser da primeira conjugação quando terminarem em ar. Falar, cantar, comprar. Segunda conjugação quando terminam em er. Vender, correr. Terceira conjugação quando terminam em ir. Partir, dividir, sorrir. O verbo pôr está na segunda conjugação. Ele e todos os seus derivados, dispor, compor, repor. Porque antigamente havia um e nessa palavra, poer, ok? Então, nós vamos ter aqui no nosso livro alguns modelos de conjugação de verbos. Então, nós temos os tempos verbais. O verbo pode estar conjugado nos tempos presente, pretérito ou passado e futuro. Vocês já viram isso desde o segundo ano da nossa escola, ok? Então, os tempos verbais são 3, tá? Ontem, hoje e amanhã são os tempos em que pode acontecer uma ação. Então, nós temos aí o presente, o pretérito, que pode ser no modo indicativo imperfeito, perfeito e mais que perfeito, e no modo indicativo também o futuro. Nós temos 2 tempos, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, as terminações do verbo variam, indicando a mudança do tempo da ação verbal. Então, tempos, certo? Presente, pretérito e futuro. Modo. Então, o modo são as diferentes maneiras em que o verbo pode estar conjugado. Então, nós temos o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, o modo indicativo indica uma ação de modo certo, preciso. Por exemplo, eu fiz minhas tarefas. Ele fala bem. Modo subjuntivo indica uma ação de modo duvidoso, incerto, provável. Se eu fosse passear, se chovesse no Pantanal, quando eu crescer, quero ser dentista. Então, são ações ainda duvidosas, imprecisas. E o modo imperativo indica uma ordem ou um pedido.
Por exemplo, feche a porta, não abra a janela. Então, você vai observar que no modo imperativo, quando você conjugar na forma afirmativa ou negativa, você não vai ter a primeira pessoa do singular, o eu, porque você não dará a ordem para você mesmo, ok? Além desses modos, nós temos também as formas nominais. Então, nós temos o infinitivo, por exemplo, cantar, o gerúndio, por exemplo, cantando, e o particípio, por exemplo, cantado. O modo infinitivo é aquele que você vê o verbo nos dicionários. Os verbos não estão conjugados lá, então os verbos no dicionário estão lá: cantar, falar, etc, certo? Vamos então observando que no nosso livro nós temos na página 220 modelos de conjugação. Então, nós temos aí na primeira conjugação verbos que terminam em ar, nós temos o verbo acabar. E ele está aí conjugado no modo indicativo, nos 6 tempos do modo indicativo: presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Depois vemos aqui o modo subjuntivo. O presente usa a palavrinha que eu acabe, que tu acabes, que ele acabe. O pretérito imperfeito: se eu acabasse, se tu acabasses, se ele acabasse, etc. Futuro tem a palavrinha quando eu acabar, quando tu acabares, e etc. Temos o modo imperativo, afirmativo e negativo. E as formas nominais, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Em seguida, temos o modelo da segunda conjugação. Nós temos aqui o verbo bater e, na página 221, o verbo partir da terceira conjugação. Esses verbos todos que estão de modelo são verbos regulares, isto é, a raiz deles não muda, né? O que muda é apenas a terminação, são as palavrinhas que estão escritas em letra colorida, ok? E agora, para finalizar, nós vamos falar sobre os verbos auxiliares. Verbo auxiliar é aquele que acompanha outro verbo, o principal indicando o tempo, o modo, o número, a pessoa. Então, os verbos auxiliares mais comuns são o ser, o estar, o ter e o haver. O verbo principal vem em uma forma nominal. Ele pode vir no infinitivo, pescar, por exemplo, como está na página 229. Ele pode vir no gerúndio, pescando, e no particípio, pescado. Então, veja bem, eu vou dar o exemplo aqui do livro para você entender. O menino está vendo o pôr do sol. Esse está é o verbo auxiliar que está acompanhado do verbo principal, que é o verbo ver. Este vendo está na forma nominal gerúndio. Então, os verbos auxiliares acompanham outro verbo, certo? Às vezes você vê o verbo ter, mas ele não é auxiliar. Quando ele está sozinho, ele não é auxiliar. Por exemplo, eu tenho um cachorrinho. Tá? Aí não é um verbo auxiliar, ok? Ele é auxiliar apenas quando ele está acompanhando outro verbo, que é chamado de verbo principal. Então, nós vamos encerrando assim as explicações sobre os verbos. Bom trabalho!